Fala pessoal, tudo bem? A gente chega para falar dessa partida aí entre Juventude e Ceará, que acontece neste sábado às 17 horas. Um jogo importantíssimo, né, na luta do Ceará aí contra, contra o rebaixamento, né, um jogo que o Ceará enfrenta um concorrente direto, que é a equipe de Caxias do Sul, visando se afastar do Z4 do próprio Juventude, que está na zona de rebaixamento, e ainda brigando ali para conquistar uma vaga mais tranquila numa competição internacional. O Ceará vem de uma derrota para a equipe do Palmeiras, mas que ainda mesmo com a derrota tem alguns pontos positivos que devem ser destacados, né? O Ceará foi um time que atacou mais a equipe do Palmeiras, foi um time que propôs mais o jogo em relação a outros jogos anteriores, foi uma equipe que agrediu de certa forma a equipe do Palmeiras em alguns momentos do jogo. O Everton, por exemplo, o goleiro do Palmeiras, foi um dos principais destaques da partida, e apesar ainda da ineficiência do ataque alvinegro, é um ponto positivo deste trabalho recente do Thiago Nunes. Só 8 jogos, às vezes a cobrança em cima do Thiago também aparenta ser um pouco exagerada, exatamente porque são poucos jogos, poucos dias de trabalho. Então é algo que ainda vai sendo consolidado, uma ideia de jogo. O problema é que é trocar pneu com o carro andando, né? Então o Ceará tem contra o Juventude a possibilidade de continuar executando essa melhoria no setor ofensivo, né, com a ideia do Eric permanecendo como titular, o Lima também, dois jogadores que deram muita mobilidade ao ataque do Ceará. Há uma dúvida se o Clebão volta lá na frente ou se o Gabriel Santos permanece. O Kleber entrou muito bem no segundo tempo, acabou fazendo gol. O Gabriel já não jogou tão bem no primeiro tempo. É um jogador que quando entra aparenta nesse momento render mais. O Ceará não vai ter o Vina, né, querendo ou não, com todas as dificuldades, as limitações, é um jogador que articula o jogo, que faz a bola girar. Quando o Ceará não tem o Vina, às vezes carece um pouco dessa criatividade. Volto a repetir, por mais que o Vina esteja embaixo, ainda é o principal jogador de articulação. O Jorginho deve ser o titular, até não vinha jogando tanto com o Thiago, entrou na partida contra o Palmeiras, participou do lance do gol, inclusive. É um jogador que foi contratado, inclusive, para essa função, substituir o Vina ao longo da temporada, então o meia vai ter essa oportunidade. No mais, há uma dúvida de quem será o sistema defensivo, se o Luiz Otávio Lacerda permanece, se o Messias retorna, é uma outra questão também que está sendo muito trabalhada e avaliada no Ceará. Fato que Richard, Igor e Bruno Pacheco, que retorna, devem permanecer, esses 3 jogadores aí. O Sobral também no meio com o Marlon, acredito que não vai mudar, pode ser que pinte o Fabinho aí no lugar de um dos dois, mas o grosso do Ceará, né, a ideia de jogo do Ceará deve permanecer essa, contra o Juventude, que tem oscilado bastante no campeonato, nessas últimas partidas tem caído para a zona de rebaixamento, né, tem diminuído o seu ritmo, com jogadores que já passaram por aqui, o Ricardo Bueno, por exemplo, o principal atacante da equipe, mas não vejo também a equipe aí do novo treinador Jair Ventura com tanta força para poder amedrontar o Ceará. Claro, jogar lá no Alfredo Jaconi é difícil, não vai ser uma partida fácil, mas acredito que o Ceará tem plenas condições de ir até lá, de jogar um bom jogo e trazer os 3 pontos de Caxias do Sul, lembrando que logo em seguida o Ceará viaja para Salvador para enfrentar o Bahia. Então são 2 jogos fora e é importante pontuar para continuar vivo, firme nessa luta pela permanência, primeiramente na Série A, garantir os pontos e em seguida conquistar algo mais ainda no campeonato, nessas 11 rodadas que ainda faltam a serem disputadas. Deixa um comentário aí, né, se você concorda, se você não concorda, participa. Se você não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aí, porque esse papo fica muito mais legal aqui com você inscrito, beleza? Grande abraço e até a próxima.